Alô, diretoria, salve, salve a torcida vascaína, um grande abraço a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Giro Vascaíno. Prazer, meu nome é Bruno. Nessa data do dia 27 de agosto de 2025, nós iremos falar muito sobre a questão de Vasco e Botafogo se enfrentam pelo primeiro jogo de ida da Copa do Brasil. Vamos falar também se você iria escalar Cauã Barros e Andrés Gomes no time titular. O que você achou da dupla que entrou no segundo tempo contra o Corinthians, mesmo o Vasco sendo derrotado, mas deixaram boas expectativas. Vamos falar sobre a questão também da apresentação aí do Andrés Gomes e o Robert Renan. Inclusive, tá rolando aí uma polêmica aí nos bastidores que o Andrés Gomes soltou que vai jogar bem para voltar para a Europa. Então parece que o intuito do jogador não é ficar no Vasco, e sim aproveitar ali uma equipe que vai dar oportunidade para ele talvez fazer o futebol dele para voltar para a Europa. Questão de zagueiro, a volta do que não foram. Carlos Cuesta volta à pauta do Cruz Maltino. E o zagueiro Natan, vai ou não vai? Esse é o giro de notícias aqui do canal Giro Vascaíno. Conto com a sua presença para você deixar o like, deixar o seu comentário, a sua opinião, que é muito importante. Se você participa de algum grupo de WhatsApp, compartilhe, divulgue. Tem a opção aqui, hypar o vídeo, hype o nosso vídeo para que o YouTube recomende o nosso canal, o nosso vídeo para mais e mais pessoas. Vamos lá, vamos falar primeiro sobre Vasco e Botafogo se enfrentam no primeiro jogo de ida da Copa do Brasil. Chegou o momento, as quartas de final chegou e o Vasco tem que, no mínimo, performar. Além de tentar passar de fase, o Vasco tem com obrigação, se quiser passar por essa eliminatória contra o Botafogo, fazer saldo. E um método infalível num jogo de 180 minutos: não tomar gol. O Vasco, além de fazer, não pode tomar gol, porque isso pode complicar e muito o jogo da volta. O Vasco já teve uma boa vantagem que não vai precisar viajar para outro estado. Vai pegar uma mesma equipe dessa região do Rio de Janeiro. Só que o Botafogo aplicou 3-1 para cima do Juventude fora de casa. Esse mesmo Juventude que o Vasco que perdeu, na verdade, pelo placar de 2-0. Então, o Botafogo, vou falar um pouquinho sobre o Botafogo para resumir. O Botafogo deve vir com o mesmo time. É lógico que tem ali a entrada do Arthur Cabral, o ataque Arthur na ponta direita, Montoro na esquerda e o Savarino como centralizado. Existe uma situação aí de uma proposta que tanto o time do Al Rayyan, que é comandado pelo Arthur Jorge, e o Trabzonspor, olha só o nome da criança, um clube turco que ofereceu uma boa grana aí para o Botafogo para vender o Savarino. E como é SAF, como visa lucro e eles estão precisando muito bem, está na mão do jogador. Se realmente ele vai querer ir para o Arthur Jorge ou para a Turquia. Eu, se fosse ele, iria para a equipe do Al Rayyan, até porque é grana, é petróleo e o futebol lá é muito abaixo. Com a bolinha que o Savarino joga no futebol brasileiro, ele vai conseguir sobressair. O Vasco, em relação ao Botafogo, o Vasco pode aproveitar muito bem a defesa meio quebrada em relação a essas lesões. Por quê? O Botafogo deve vir com John, Vitinho, a dupla de zaga deve ser David Ricardo e Alexander Barbosa, dois canhotos. Inclusive, Alexander Barbosa deve jogar no lado direito da zaga. E é aquilo, né? O Vasco tem que explorar essa situação do Alexander Barbosa por tá jogando meio quebrado. Um canhoto jogando pelo lado direito da zaga. Ele sempre vai ter que jogar a bola para sua perna esquerda. Ele não vai conseguir performar com a perna direita, porque a gente sabe muito bem, quando é um canhoto, não costuma ter muita habilidade com a perna direita. Então o Vasco tem que explorar aquele lado. E o Vitinho, ele costuma sair muito ao ataque. Então tem que se fazer uma sombra ali, porque o Piton vai realmente sofrer muito na parte
defensiva, porque o Vitinho com o Arthur vão fazer um estardalhaço para cima do Lucas Piton. Então ali pode ser o mapa da mina do Vasco poder ingressar. Na lateral esquerda, o Alex Telles, e a dupla de volante, como todo mundo sabe, deve ser Alan e Marlon Freitas, ou também correndo ali por fora o Newton no lugar do Alan. Esse é o time do Botafogo. Agora vemos o time do Vasco. O Vasco pode ter uma novidade ou não, e eu vou questionar e vou debater com você que estiver ouvindo ou vendo esse vídeo. A princípio, Thiago Mendes deve ser o substituto do Tietê, que sentiu aí um problema de lesão muscular no final de semana contra o Corinthians, deve ficar parado aí por um bom tempo. Eu não colocaria o Thiago Mendes. E aí vai muito contraditório o que o Fernando Diniz falou na coletiva após o jogo contra o Corinthians, que ele via o Barros como segundo volante. Então, se ele vê o Barros como segundo volante, ele tem que colocar o Barros no lugar do Tietê. Mas sabe o que o nosso pardal Fernando Diniz vai fazer? Ele vai colocar o Thiago Mendes, que está pesado, que está sem ritmo de jogo. Ele vai colocar o Thiago Mendes no lugar do Tietê como segundo volante, talvez recuando o Thiago Mendes e avançando um pouco mais o Jair. Eu não faria essa modificação, até porque acho que o Barros já merece ser titular. Se o Vasco tirou o Barros do América Mineiro para deixar no banco de reservas, era preferível ter deixado o garoto lá no América, onde ele estava se destacando e estava tentando salvar o América Mineiro da Série C. O Vasco trouxe ele, aumentou o tempo de contrato e aumentou o salário. Para quê? Para deixar o garoto no banco de reservas? Então tá na hora de colocar esse menino para realmente saber se ele tem condições de vestir a camisa do Vasco. E não só colocar ele no jogo de hoje, e colocar dando sequência, colocar no final de semana, no outro meio de semana, no jogo da volta, depois consequentemente. Porque você, para ter bom desempenho, você precisa ter ritmo de jogo, você precisa ter uma sequência. Coisa que no Vasco acaba não acontecendo isso. O jogador vai mal uma partida, o técnico saca e não quer mais saber desse jogador. E aí depois ele não consegue performar, porque ele não tem sequência, ele não tem ritmo de jogo. Porque o nosso inventor do futebol, que está no comando técnico do Vasco, que ele acha, que imagina, que inventou o futebol, ele coloca um jogador ali, se o jogador não performar, ele tira e não coloca mais. Então, eu não colocaria o Thiago Mendes. De resto, deve ser a mesma equipe. Só que, para um jogo eliminatório, é uma característica do Botafogo sofrer com jogadores atacantes móveis. Aí que vem o ponto. Será que realmente o Verratti vai começar no banco ou vai ser titular? Para esse jogo, a minha opinião, eu colocaria o Ryan como centroavante, colocaria o David na esquerda e colocaria o Andrés Gomes no lado direito, com o Coutinho centralizado. Por que eu faria essa modificação além do Barros com o Jair como volante? O Vasco precisa explorar os dois lados do Botafogo. O Alex Telles avança muito e o Vitinho avança muito. Você precisa ter uma sombra nesses dois laterais para que eles evitem avançar muito. E se você tem dois jogadores de correria que cheguem à linha de fundo, você evita com que eles avancem muito e eles vão ter que ter uma preocupação. O Andrés Gomes já ficou claro que ele é correria, ele é alegria nas pernas, como diz o nosso amigo escrito João Manuel, pé de feijão. Então você tem que colocar o cara para poder acelerar o jogo no lado direito. E ele é jogador pelo lado direito, nosso inventor do futebol, Pardal Diniz. Ele não joga pelo lado esquerdo. Ele sempre foi adaptado a jogar pelo lado direito. Então coloque ele pelo lado direito. E o DVD você coloca do lado esquerdo, fazendo talvez uma função de mobilidade com o Ryan
para que o DVD jogue na esquerda, depois jogue no meio, o Ryan vai para a esquerda e assim sucessivamente, que você troque as peças. Isso que eu estou dizendo se chama estratégia tática do futebol. É estratégia, como diz o nosso capitão Nascimento, estratégica. Você precisa ter estratégica para você confrontar o teu adversário. Então, eu acho que dentro desse ataque, o Vasco conseguiria pelo menos desafiar a defesa quebrada ali por conta de ser dois canhotos do time do Botafogo. Agora, na prática, eu sei que tudo que eu estou falando aqui, o Fernando Diniz vai fazer tudo o contrário. Porque, mais uma vez, ele acha que inventou o futebol. E ele não inventou o futebol. E outra coisa, o estilo de jogo que ele está querendo implementar no Vasco, o elenco não dá isso para ele. Então ele teria que ter sido reinventado há muito tempo. E ele não se reinventou. Ele acha que a filosofia dele vai caber em todos os times. E na verdade, o melhor treinador é quando ele se adapta ao elenco para que o elenco se adapte ao estilo de jogo, à filosofia dele de trabalho. E o Fernando Diniz jamais será um grande treinador, porque ele não consegue ter essa visão, ele não consegue ter esse recalculamento de rota. Essa é a realidade. Então, eu acho que o Vasco, se conseguir um empate, tá de bom tamanho. Difícil o Vasco vencer o jogo de hoje, principalmente pelo adversário ser um adversário qualificado. E tem uma estatística que eu vou falar para vocês. Fernando Diniz nunca venceu o Botafogo. Encerramos o nosso vídeo com essa notícia para você. Se tem que se preocupar ou não, acho que sim. Saudações vascaínas a todos, um ótimo dia para todos vocês, um grande abraço. Fiquem com Deus, não deixe de deixar o like, o comentário, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sino de notificações, hypar o vídeo para ser recomendado para mais e mais pessoas e compartilhe e se torne membro para ajudar financeiramente aqui o nosso canal a se manter de pé. Um grande abraço para todos, saudações vascaínas e tamo junto.